Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Salve Maria. Vamos sentar um pouquinho. Eu quero continuar com vocês esse clima tão lindo. E como é bom, eu vim agora no caminho vendo vocês orar. Desde a missa de abertura, do sábado, domingo, hoje, ontem, como é bom ver o agir de Deus. E hoje, Deus me deu a graça de chegar nesse pedaço do céu, nesse paraíso, nesse cantinho que Deus tirou do mundo para você, para dizer que te ama, que conta contigo, que você é importante para esse projeto que Ele tem nesse tempo tão difícil, mas com a garantia da vitória para todo aquele que crê. Quem aqui crê diz: eu creio. Então você já é vitorioso. E eu quero chegar hoje trazendo a boa notícia, e depois eu entro no tema. A palavra de Deus nos mostra que sempre quando o povo de Deus passou por grandes batalhas, grandes graças foram concedidas àquele povo. Eu, nos meus 54 anos, daqui a alguns dias, depois do paizinho e da mãezinha, eu faço 55, eu não me lembro de ter encontrado na história do mundo um tempo tão difícil, tão desafiador, mas com a presença tão real de Deus como o tempo que nós estamos vivendo. Para quem não tem fé, esse parece ser o tempo do castigo, do juízo final, parece o fim de tudo. Para quem vive de informação, dos fake news, ou até mesmo de algumas notícias que têm até seus fundos de verdade, que estão por aí nas redes sociais, ou até mesmo nos meios de comunicação seculares, que não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre, e alguns deles eu posso afirmar, servem ao demônio, como a Rede Globo, serve ao demônio. Já não serve mais nem aos homens, serve ao demônio. Já não serve nem aos seus próprios prazeres, é guiada pelo demônio para causar o caos chamado pânico no mundo, onde todo mundo vai parando, não luta, e aliado a ela, em cada país, em cada continente, um outro grupo de um outro grande meio de comunicação se alia para levar a mesma notícia e para criar uma coisa que eles querem chamar de ordem, que eu chamo de desordem. Uma desordem, uma anarquia. E o fato é que eu trago já antes da boa notícia, a notícia ruim, né? Que a Argentina na América Latina aprovou o aborto. Em todas as dimensões. Eu trago a boa notícia para vocês. Deus é o Deus da vida, não da morte. Deus é o Deus que deu a vida para que eu e você tenhamos vida, e que nos chama a dar a vida e não a tirar a vida. Então, contrariando todo o diagnóstico de que esse ano vai ser o caos, de que esse ano vai ser o limite da miséria, que nós não teremos força humana para suportar a prova, de que esse vírus vai mutar. Agora já falo do Covid-21, já inventaram um novo Covid, né? Agora, sério que ainda o Japão está dizendo que o Covid-21 é do Brasil, que veio o japonês para o Brasil e voltou para o Japão com Covid-21. Uma mutação que acelera a transmissão.
tudo isso é notícia do encardido. Tudo isso é notícia negativa. Eu trago a boa notícia. 2021, eu quero, em nome de Deus, contrariar todos os diagnósticos da ciência, dos economistas, dos pessimistas e de tantos istas que tem por aí. Vai ser o ano da glória de Deus na humanidade. Vai ser o ano da restituição. Vai ser o ano do milagre. Vai ser o ano da segunda dose. Depois eu explico durante a pregação como que vai acontecer a segunda dose. Porque diz que o vírus não mata com uma dose só, ele precisa de 2 doses, né? Então Deus já deu uma dose para a humanidade. Em 2021 nós vamos ter uma dose sobrenatural de Deus na humanidade. Deus vai injetar a potência do Espírito de um novo Pentecostes universal, e nós veremos Deus glorificado na boca, no coração, na atitude, na mente e em todos os atos dos homens e mulheres de fé. A vacina que o mundo precisa não é essa que os meios de comunicação estão mostrando. A vacina que o mundo precisa é batismo no Espírito. Lá em Pentecostes desceu as línguas de fogo. Deus injetou línguas de fogo na comunidade primitiva, e eles foram fortalecidos ao ponto de dar a vida, de enfrentar os desafios até da morte, de vencer os adversários, por mais poderosos que eles se mostravam, de não temer a nenhum mortal, por mais poderoso que seja. E a segunda dose precisa. Aí você vai dizer, mas eu já fui batizado, É diferente. Nós precisamos ver com os nossos olhos as línguas de fogo descer e queimar a miséria do meu pecado, do teu pecado, do pecado da humanidade, para que um novo céu e uma nova terra se estabeleça no meio de nós. E por que eu tenho certeza que 2021 é o ano da bênção? Alegre teu coração. A Bíblia diz que o número 7 mostra a plenitude de Deus. Deus é infinitamente bom. O 7 é Deus que na sua infinitude é capaz de conceder coisas que a nossa mente não consegue conceber. Ora, 21 é um triplo de 7. 3 vezes 7, 21. 21 é a plenitude do amor do Pai que vai recriar a humanidade. 2021 é a plenitude de Jesus Salvador, que se não vier, vai ficar na beira da sua vinda última. 2021 é a plenitude da manifestação do Espírito Santo para concretizar todo o projeto primitivo, genuíno, maior, mais pensado pelo Pai para os seus eleitos, aqueles que Ele fez a sua imagem e semelhança. O projeto do amor. O amor tão banalizado hoje, né? O amor tão humano, que precisa do toque divino para voltar a ser amor e não prazer, para voltar a ser vida, que dá a vida para que o outro tenha vida, e não que busca a sua própria satisfação. O amor de Deus implica em dar para receber, em perder para ganhar, em morrer para viver. Então, escreve isso aí na sua agenda. São 11h05 desse dia. Que dia é hoje mesmo? Dia 12 de
janeiro, 2021 será o ano da minha bênção. 2021 será o ano que nós vamos dar um vazare no capeta. Nós vamos nocautear o chifronildo na fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você também: 2021, para quem perder a fé, para quem deixar de acreditar, para quem parar de orar, para quem parar de lutar, vai ser o ano que o fogo do inferno vai pegar, vai consumir, vai agir. Porque a mesma intensidade da ação de Deus para com seu povo nesse tempo será a mesma intensidade que o mal vai usar para confundir os corações, as mentes. Diga para quem está do seu lado: se prepara. Fala assim: ou vai ou racha, ou troteia ou sai da estrada. Ou é de Deus ou não é de Deus. Repete: ou vai ou racha, ou troteia ou sai da estrada. Eu ia dizer uma palavra, mas eu não posso, porque eu ia ficar intimidado. Mas lá na roça, eu vou dizer: ou caga ou desocupa a moita. Não dá mais para ficar parado, não dá mais para esperar o outro fazer. Chegou a hora de tomar uma decisão, de ser inteiramente do Senhor teu Deus. Ser inteiramente do Senhor teu Deus, totalmente. Não dá mais para ficar fazendo cálculo se eu tenho dinheiro para ir até o fim ou não. Eu tenho que ir com o que eu tenho, na fé. Não dá mais, se eu não tenho uma luz para iluminar a noite, de esperar o dia chegar. Não temos mais tempo para isso. Nós temos que caminhar na fé, mesmo na escuridão, mesmo nas trevas, porque Deus nos fará ser a luz, que trará a luz para quem ainda não acredita, para quem ainda não tomou uma decisão. É tempo de alta medida, de compromisso com Deus. Olha, não basta eu usar uma cruz no pescoço. É tempo de ter a cruz cravada no coração. É tempo de martírio. É tempo de dar a vida para que Deus seja honrado. E a pergunta que Deus te faz e me faz: a quem eu posso enviar? A quem eu enviarei? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que está disposto a seguir com Deus? A quem eu enviarei? Se você quer, com a mão erguida, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, morra quem quiser morrer, venha o Covid que quiser vir, eu vou até o fim, porque Deus está comigo. É o ano da gente entender. Tem um modismo, e eu gosto, tá? Eu não estou falando mal. Dizer: Maria passa na frente de tudo. Cuidado. Aqui nós podemos cometer um erro. Se nós olharmos para a imagem de Belém, Maria passa na frente de tudo, menos de Jesus, porque em Belém ela apresenta Jesus na frente dela. Então é o tempo de a gente caminhar com Maria, mas com Jesus na nossa frente. É o tempo da gente tomar uma medida, de lembrar que o mesmo fiat, o mesmo sim de Maria ao anjo, para que o verbo se fizesse carne no seu seio. Cada vez que eu for à missa e receber Jesus, aquele meu amém, quando o padre ou o ministro: eis o corpo de Cristo, o que a gente diz?
Esse é o fiat de Maria, de cada um de nós. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Para que Jesus possa habitar em nós, para que a gente possa ser um sacrário vivo da humanidade, e nós já o somos, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, e Ele habita, então o Pai, o Filho, a Trindade plena habita em nós. Esse ato não pode mais ser uma medalha condecorativa. Muita gente vai para a fila da comunhão para dizer: eu sou digno, eu posso receber. Você que ficou sentado não pode, azar o seu. Tem que ser um sim, como o de Maria: faça-se em mim segundo a tua vontade. Cada Eucaristia é dizer: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que eu quero não importa mais, a partir de agora é o que Deus quer por mim no mundo. É perder o direito de viver os meus prazeres, para viver os manjares, para viver as delícias, para viver a grandeza que Deus tem para todos, indistintamente. Indistintamente. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Espero que quem está em casa não me interprete errado. Começou a ter muita aparição de Nossa Senhora, né? E algumas a gente chega a duvidar. Eu vi uma essa semana que eles chegaram, Nossa Senhora disse que todos os seus filhos têm que tomar vacina. Eu duvido que Nossa Senhora mande alguém tomar vacina, ou que Nossa Senhora diga: não tome vacina. Maria só revela o que seu filho revelou. Em nenhum lugar da Bíblia Jesus diz que você tem que tomar ou não tomar a vacina. Disseram outra coisa nessa aparição: a China será o samaritano da humanidade. Só se for a mãe do capeta para falar um negócio desse, porque a mãe de Jesus não vai falar um negócio desse. Só se foi a mãe do capeta, mas a mãe de Jesus não vai dizer isso. E eu não estou aqui condenando uma raça, um povo, não. Quem pode dizer você é bom? Só Deus, porque só Deus é bom para saber quem é bom. E enquanto Deus não declarar: eu sou bom, eu sou o samaritano, eu não posso me afirmar como samaritano. Eu não posso afirmar que você é o samaritano. Eu posso afirmar que Deus te ama, que Deus quer contar com você, que Deus não olha para o seu pecado e para a sua miséria. Mas eu não posso dizer que você é o Salvador, que você é o médico das almas, dos doentes, dos condenados. Só Deus. E Deus não diz isso de uma maneira coletiva, porque a hora que Ele exalta um, Ele diminui outro. Deus nunca exaltará ninguém para diminuir alguém. Quando Deus exalta um, exalta todos. Quando Deus derrama uma graça sobre um, derrama sobre todos. É só nós pegarmos a vida de Jesus. Ele curou a hemorroísa, ressuscitou a filha de Jairo, e o texto do Evangelho diz: e curou todos que estavam no caminho, de todos os males. Então Deus é um Deus de todos, não é um Deus de uma minoria, como muitos estão pregando por aí. Mas Ele é um Deus ciumento, Ele é um Deus exigente. O seu amor mostra que Ele é extremamente misericordioso, mas Ele é extremamente justo. Com a mesma intensidade que Ele está agindo com a sua misericórdia diante dos nossos limites, daqui um pouquinho já dá para ver o ruído da cavalaria chegando, dos anjos tocando a trombeta. Ele usará da mesma intensidade com a sua justiça para aqueles que não fizeram a vontade do Pai.
Porque Ele mesmo diz no Evangelho: eu vou para a casa do Pai. Olha a grande tentação do comodismo aí, olha a grande tentação do desânimo, olha a grande tentação de achar que eu já fiz muito. Tem muito na igreja esse negócio, né? Eu tenho que tirar meu ano sabático. Eu digo que é o ano diabático. Quando alguém quer descansar da missão de Deus, o diabo pega. Então, se você pensou num ano sabático, cuidado que você está entrando no ano diabático. Não tem como descansar na luta pela salvação das almas. Não se pode parar um segundo. Tudo tem que ser pela salvação das almas. Tudo. Tudo. Então, cuidado. Cuidado, nós precisamos nos consumir inteiramente para que o projeto de Deus aconteça. Diga para quem está do seu lado: não caia na tentação do comodismo, da preguiça, de achar que já fez muito, de achar que você está abafando, de achar que você é o bicho da goiaba. Não se ache o último gás da Coca-Cola, não. Diga para o irmão: cuidado. Tem muito para se fazer. Tem muita vida para salvar. Tem muitas almas que não conhecem Jesus e nós não podemos parar. Diga para o irmão: você não é o último biscoito do pacotinho. Está longe disso. Agora diga tudo vocês, aponta o dedo para a gente, diga: Ironi. Pode dizer, eu estou mandando. Aponta o dedo assim: Ironi, você não é o último biscoito do pacotinho. Porque às vezes o pregador se acha o último biscoito do pacotinho. A lei vale para quem ele ensina, mas não vale para ele. Vale para quem ele exorta, mas não vale para ele. Errado. Aqui a gente vê que Deus escolheu pessoas na igreja sem nenhum conhecimento. Vou pegar uma delas que talvez vocês nunca ouviram falar: Santa Teresinha do Menino Jesus. Se tornou padroeira das missões sem nunca ter feito uma viagem missionária, sem nunca ter ministrado uma pregação. Alguém que chegava, deitava diante do sacrário e dormia. Aí a madre chegava: você está dormindo? Ela falou: sim, claro. Eu cheguei e disse para Jesus: Jesus, eu estou aqui, se você precisar me chama. Enquanto você não me chamar, eu vou descansar. Ora, ela já tinha dialogado com Deus, agora a parte dela ela fez. Agora que Deus desperte e mande para a missão. Mas ela tinha um desejo lindo. Ela dizia assim: eu quero ser como uma bola de brinquedo nas mãos do meu Senhor, que Ele me chute de lá para cá, de cá para lá, só para mim fazer Ele ser feliz. Santa Teresinha não enxergava Jesus adulto, Jesus homem. Para Santa Teresinha, Jesus era um menino, era alguém que precisava ser ajudado, era alguém que precisava de defesa, era alguém que precisava que alguém lutasse por ele, e por isso ela fazia tudo para que Jesus fosse resgatado. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos do abraço humano. Está tão difícil um abraço humano, a gente chega, não sabe se dá assim, se faz assim, se faz assim. A gente não sabe o que pode fazer. E talvez eu fiz tudo de errado com você agora e você tudo de errado comigo. O ser humano precisa desse toque. Toque humano, mas precisa também do toque divino.
Quando Jesus nasce em Belém, olha o que é o toque humano. Aquele verbo feito carne é tocado pelos braços de Maria, é acariciado pelas mãos de Maria, é amamentado pelo peito de Maria. No domingo, nós vimos o toque divino em Deus. As águas do Jordão se fazem o braço do Pai, abraçam Jesus e o Pai grita e mostra para o mundo quem é Jesus. Meu filho muito amado, meu predileto, nele eu coloquei todo o meu prazer, toda a minha afeição, tudo que tenho está com ele. Abraço divino, amor divino, mas também Jesus precisou do amor humano. Muitas vezes a gente quer amar a Deus e não quer amar o irmão. Olha a grande tentação aí, ó. Olha a grande tentação do demônio para a humanidade. Deus, tudo bem, eu dou a vida por Deus, mas pelo padre não, pelo paizinho não, pelo irmão não, pela irmã não. Meu negócio é com Deus, não é com você não. O que o João vai dizer? Aquele que diz que ama a Deus que não vê e não é capaz de amar o irmão que vê, é mentiroso. E quem Paulo mostra como o pai da mentira? O demônio. Ora, o amor não pode ser limitado. O amor é Deus. João vai falar isso na sua primeira carta. Deus é amor. Repete, primeira carta, capítulo 4. Ó, parece um múltiplo um do outro, né? Capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Versículo 16. Deus é amor. Diga para o irmão: Deus é amor. E agora, mesmo que você não acredite, olha para o irmão e diz: você é o amor de Deus para mim. Eu não sei por que vocês riram nessa hora. Agora todo mundo rindo aí. Será que tem alguma rixa? Será que tem algum espinho nesse relacionamento de amor com o irmão, que você tem que rir para dizer: você é o amor de Deus para mim? Veja como é difícil até para nós que vivemos a fé, viver essa intensidade do amor. Isso é uma tentação. A tentação da exclusão, a tentação de achar: o irmão não é comigo, o meu negócio é com Deus. A tentação de achar: eu estou andando aqui, olha o que é a falta de amor. Alguém passou, derrubou um papel aqui no chão, eu passei, não fui eu que derrubei, não é comigo, eu vou embora. Isso já é falta de amor. Entrei num lugar, a luz está acesa, não fui eu que acendi, eu saio daquele lugar e deixo a luz acesa, porque não fui eu que acendi. Isso é falta de amor, isso é tentação. Olha a tentação pior, mais terrível. Alguém chega e diz assim: o irmão lá está fazendo coisa errada. E eu: mas ele é tão bom. Mas todo mundo pratica o mal, né? Nem sabe nada do irmão e já começa a tirar pedra, já começa a ajudar a mentira, a fofoca, a calúnia. Olha o que fizeram com o Dom Alberto. Olha o que o capeta faz. Por isso que eu digo que a Rede Globo é do capeta. O acusador não mostra a cara, o acusado é exposto para o mundo. Ora, se eu tenho alguma coisa contra você e eu quero te acusar, eu tenho que me mostrar. O capeta nunca se mostra, ele sempre faz as escondidas para prejudicar os eleitos de Deus. É sempre assim. Isso é falta do amor, isso é uma tentação terrível. Mas olha o que a palavra de Deus
nos diz: Jesus disse-lhe, está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Em quem nós vamos nos espelhar para adorar a Deus? Quem foi a primeira que adorou antes da Eucaristia existir? Quem foi que adorou antes da Eucaristia existir? Aí você vai dizer, mas como é que vai adorar se ela não existia? Ela adorou sem a Eucaristia existir. Quem foi? Maria. O Papa fala isso numa encíclica, Papa João Paulo II. Ela adorou antes mesmo da Eucaristia existir. Ela se tornou sacrário da Eucaristia do Cristo vivo. O Verbo se fez carne no seu seio, antes de ser Eucaristia para a humanidade. Eu não tenho que esperar ser o melhor para adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus do jeito que eu sou. E na medida da intensidade da adoração, do amor que Deus tem por mim, eu vou crescendo. Eu vou crescendo. Aqui, antes da gente rezar, eu quero lembrar: Deus tem um propósito para cada um de nós. Diga, Deus tem um propósito para mim. Aponte para o irmão, Deus tem um propósito para você. Faz assim com o dedo: Deus tem um propósito para a nossa comunidade. Agora acredite, para se chegar no propósito, precisa passar por um processo. Ninguém atinge o propósito sem os processos. Vou pegar um personagem, podia pegar muitos, podia pegar Moisés, Abraão, podia pegar Elias, podia pegar José, nós estamos no ano de José, podia pegar a Sagrada Família, nós estamos aí a pedido do Papa, de novo num ano que precisamos cuidar da nossa família, pensar na família, estudar sobre a família, rever o que a igreja diz a respeito da família. Mas eu vou pegar um homem que talvez ele represente muito a mim e a você. Davi. Davi, se você pegar na Sagrada Escritura, 20 anos antes de Davi se tornar rei, ele já sabia que o propósito de Deus era que ele fosse rei. Mas Davi não usufruiu da coroa no dia do chamado. Ele teve que ficar 20 anos no anonimato. E o que ele fez esses 20 anos? 20 anos ele cuidou do rebanho, ele cuidou das ovelhas. Cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas é um propósito, ou melhor, é um processo para se chegar no propósito. Nesses 20 anos, Davi passou por vários processos. Primeiro, viver no anonimato, cuidando do rebanho, até que chegasse a hora da coroa. Segundo processo, que Davi teve que enfrentar os leões. Ele teve que lutar contra os leões. Uma luta desleal, uma luta desumana, uma luta que aos olhos do mundo era impossível. E parece que cada dia a coisa ficava pior, o processo ia piorando. Diga para o irmão assim: quanto pior ficar, melhor vai ser. Fala para o irmão: quanto pior ficar, melhor vai ser. É só você crer. Você diz assim: mas não é isso que eu esperava para esse encontro, não. Eu queria que melhorasse. Vocês esperaram que eu vinha trazer uma vacina para vocês? Eu trouxe batismo no Espírito. Só que o batismo no Espírito é desafiador. Terceiro propósito, qual foi o primeiro que ele fez? Viver no anonimato. Eu e você somos chamados
a esperar o cumprimento da promessa de Deus, a viver. Irmã, vai me dando tempo, por favor, me diga até que hora que eu vou, tá? Bom dia, irmã. Sua bênção. Deus lhe abençoe. Ficou vermelha por quê? Ela é sempre assim ou é o sol da Paraíba que deixa ela assim? Irmã Rita é uma bênção. Vejam, primeiro propósito é o propósito que todos nós temos que viver. Para eu chegar à coroa da glória que Deus tem no propósito para mim, o primeiro processo é o anonimato. Eu não posso mais querer pensar nos meus sonhos. Eu tenho que começar a pensar e a sonhar com Deus. Deus queria que Ele fosse cuidar do rebanho. Segundo, neste anonimato nós passamos. Pronto, agora posso continuar pregando, irmã? Nós passamos pelas lutas. A luta contra os leões. O que é lutar contra os leões? É vencer os desafios que a fraqueza da nossa carne tem a enfrentar. Terceiro processo que Davi passou: Davi teve que lutar com os ursos. Leia a Bíblia. E ele venceu. Olha o tamanho do urso perto daquele nanico. Ele venceu. Ele venceu. Quarto processo, ele teve que enfrentar o Golias, e ele venceu Golias. O pior processo que Davi passou foi vencer o seu pecado. Ele teve muitas fragilidades. Uma delas, ele desejou a mulher do melhor amigo dele, e depois colocou o amigo ainda na linha de frente de batalha, e deu uma ordem para os seus soldados, que se ele não fosse atingido pelos inimigos, que os próprios amigos o destruíssem. Processo da fraqueza, processo da incapacidade humana, processo da miséria da carne, da miséria, como o próprio Salmo vai nos dizer: minha mãe me concebeu no pecado. E se não passasse apenas por esse processo de vencer o anonimato, de vencer as feras, os leões, os ursos, de vencer o limite próprio do seu pecado, ele tem que vencer, de vencer os gigantes, vencer Golias, ele tem que vencer os amigos invejosos. Saul começa a ter inveja de Davi, porque o povo gritava: lá vai Davi, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. O demônio entrou em Saul, e agora Saul quer matar Davi, porque Davi passou a ser problema, passou a ser mais forte do que ele, mais desejado pelo povo do que ele, e ele teve que passar por esse processo. Mas Davi tinha os olhos em Deus, no propósito de Deus: tu serás rei, tu serás rei. E ele venceu. Como que ele venceu? Eu, na minha pequenez, fui fazendo uma analogia, e eu encontrei um versículo da Bíblia que fez Davi vencer todos esses processos para chegar no propósito de Deus. O primeiro versículo, 2 versículos melhor. O primeiro versículo é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Quando me sinto fraco, então é que sou forte.
Quem sentiu fraqueza nesse início de ano, no ano passado? Quem sentiu vontade até de abandonar a vocação, de voltar para casa? E não, o paizinho, o dia que anotou o nome no caderno, não estava batendo bem dos parafusos. Ele errou no meu discernimento e agora eu vou voltar para casa. Quem aí se sentiu fraco porque viu a família sofrendo, porque perdeu amigos pelo Covid ou por qualquer outro mal de morte? Quem aí se sentiu fraco porque a sua família estava sendo bombardeada pelo demônio? Todos nós nos sentimos fracos, mas é quando somos fracos que somos fortes. Quem de nós já não sentiu a fraqueza de uma afetividade ferida, machucada, ainda não curada? Quem de nós não sentiu uma fraqueza numa sexualidade fragilizada? Quem de nós não sentiu uma fraqueza nos tormentos, nas angústias diante dos desafios? Certamente todos. Se Deus se sentiu fraco, quem sou eu para querer ser forte a vida inteira? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Que fraqueza maior? Deus sentindo a ausência de Deus. Maria também sentiu fraca, ao ponto que o anjo vai dizer: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. O anjo não vai dizer não temas se Maria não estivesse tremendo diante dele, perto da proposta que o anjo em nome de Deus estava fazendo. José sentiu medo ao ponto de pensar em abandonar Maria. Mas os santos sentiram medo. A nossa fundadora já sentiu medo. Uma das conversas que mais me chocou, eu cheguei num dos retiros nossos aqui. Eu digo nosso, porque eu me sinto filho dessa comunidade. Eu me sinto, vocês podem não me ter, pode até pensar que eu sou um bastardo, mas eu me sinto um filho. Eu me sinto um de vocês, e tenho a alegria de estar com vocês. Tenho alegria. E um dia eu cheguei para a mãezinha, eu estava trucidado, eu estava na beira do limite do pânico. Os padres que me acompanharam naquele retiro sabem disso também. Eu não tinha nada para dar para vocês. E eu cheguei para a mãezinha, ela balançando na cadeira. Eu sentei do lado dela e falei: mãezinha, reza por mim. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu vou desistir. Eu estou com medo. E ela sorrindo olhou para mim: eu também. E me deu coragem. O medo dela me deu coragem. Ela também, eu estou com medo. Mas logo ela me entusiasmou. Ela diz: Deus conta com o nosso nada. E citou essa passagem sem ler a Bíblia. Filhinho, ela disse, é nessa fraqueza que Deus vai te fortalecer, vai te fazer forte. Ela é minha mãe, ela é tua mãe, e ela também tem medo. Porque eu falei de Jesus, eu falei de José, eu falei da Virgem Maria. Você até deve ter pensado: José dá para me comparar, porque José era humano como qualquer um de nós. Maria, apesar de humana, não era qualquer uma não. Era a imaculada, a eleita antes de todos os tempos, a gerada num ventre puro, e que se torna com virtudes tão grandes, filha predileta, mãe
amadíssima e esposa fidelíssima de Deus. Então, ironia, com Maria não dá. Com José até a gente dá uma beirinha com ele, né? Porque José era comum igual a nós, né? José era chutador de pedra igual nós, tropeçava e caía igual nós, mas teve grandeza de fazer a vontade de Deus. Então cita a mãezinha. A mãezinha, eu acho que agora ela não está nem de pé, ela está sentada como nós, né? Entra no mesmo time nosso, mas teve a grandeza de dizer sim a Deus, e por causa do sim dela, eu e você estamos aqui hoje. Pode aplaudir, eu sei que você queria aplaudir, pode aplaudir. Se não fosse esse sim, eu e você não estaríamos aqui. Você já pensou se a mãezinha dissesse assim: ah, eu vou ficar cuidando dos meus cabelinhos brancos, antes que alguém queira me roubar, eu vou ficar só com ele, e esquecesse que eu e você precisássemos do sim dela para poder ter a vontade de ser inteiramente de Deus? Ela deixou tudo. O amor me faz deixar tudo. Não tenha tentação de se apegar a nada. Dê sempre a preferência para o amor. Dê sempre a preferência para Deus. Você nunca vai perder. Nunca. Mesmo quando estiver perdendo aos olhos do mundo, você nunca será um derrotado. Então eu acredito que essa palavra de São Paulo, a carta aos Coríntios, foi a palavra que fez Davi vencer os processos. Ele sabia que a fraqueza dele era para tornar ele mais forte, era para não deixar o orgulho subir na sua cabeça, a vaidade separá-lo do propósito. Mas tem um outro versículo de São Paulo, dessa vez a carta aos Romanos, que eu acho que é o versículo que vai nos preparar para a vinda última de Jesus Cristo. Grife esse versículo na sua Bíblia. Esse versículo é um tsunami no inferno. Esse versículo abala todos os projetos do demônio contra mim e contra você. Abala todas as estruturas que o demônio montou para ferir a igreja de Jesus Cristo. Sede alegres na esperança. Cadê o sorriso? Mesmo com fome, com um buraco no estômago, aí dá um sorriso. Pacientes na tribulação. Calma. Quem não lembra daquela entrada do Papa com o crucifixo que afastou a peste europeia, solitário, para ir aos pés da cruz, na entrada da Basílica de São Pedro, ali na Praça São Pedro, em Roma, no Vaticano. E quando ele chega, ele termina o seu discurso com uma frase impactante. Eu esperava que o Papa fosse, na minha pobreza, dizer assim: nos preparemos porque Jesus está chegando. E o Papa vai diante de um caos que o mundo estava vivendo. Ainda não chegou o juízo. Ainda não é tempo do juízo. Temos que lutar enquanto tiver uma gota de ar dentro do nosso pulmão. O juízo é quando tudo terminar. Enquanto nós estivermos respirando, precisamos lutar pela salvação das almas. Depois Paulo termina esse versículo dizendo assim:
perseverantes na oração. Olha, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos 12, 12. Enrolei vocês, né, de propósito. Romanos 12, 12. Esse é o rema para esse tempo. Grifa aí, grifa essa palavra. Esse é o rema para 2021. Esse é o rema para a segunda dose da vacina, o segundo Pentecostes universal. É só o Espírito Santo que poderá mudar o caos que nós estamos vivendo, para preparar com dignidade a vinda última do Espírito que grita dentro de nós, com o mesmo desejo que nós temos dessa vida última. Maranatá, Maranatá. Esse é o maior e melhor e mais potente grito que nós ouvimos em Pentecostes. Maranatá, grita isso: Maranatá, 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 vem Senhor Jesus. Mas sem o Espírito Santo, nós seremos mais um louco que esqueceu de tomar o Gardenal na manhã e começa a soltar fiapa para tudo quanto é lado durante o dia. Mais um louco. Olha que ponto nós chegamos. Olha a seriedade. Se eu, Ironi, tomar a vacina, eu não estou dizendo que eu vou tomar e nem que não vou tomar, tá? Eu estou fazendo um comparativo. Então, se eu, Ironi, tomar a vacina, até o meu DNA pode alterar, segundo alguns cientistas estão falando por aí. E gente séria, não é só gente louca não. Como tem muita gente séria falando com coisas concretas, que precisa se tomar a vacina e tomar em forma de rebanho, porque senão a coisa vai ficar muito mais complicada. Então a gente já não sabe mais em quem confiar. E aí eu me reporto no versículo 17, no capítulo 17, versículo 5 de Jeremias: maldito o homem que confia em outro homem. A resposta não está nos homens, nem em quem é a favor e nem em quem é contra. A resposta está em Deus. Eu e você temos que se apegar a Deus. Agora, o meu humano diz assim: se eu tomar vacina, eu vou ter muitas outras consequências negativas. Mas o Espírito Santo diz para mim assim: se prepare. Se você não tomar vacina, você não vai mais poder evangelizar, você não vai mais poder viajar, você não vai mais poder trabalhar, você não vai mais poder entrar dentro de uma instituição pública, você não vai mais poder entrar dentro de um ônibus, de um avião, você não vai mais poder passar uma barreira fiscal, porque você é um perigo social. E aí o meu humano diz assim: então eu tenho que tomar vacina, porque senão eu não posso mais evangelizar. Deus, quando me revela uma coisa ruim que está para acontecer, Deus já está me preparando para que eu passe aquele processo e saia dele mais fortalecido, mais forte, mais vitorioso. Quando Deus mostra os processos que o mundo está fazendo para nos tirar do propósito de Deus, não é para nos tornar covardes, não é para nos tornar tímidos, não é para nos fazer desistir, é para dizer: eu te fortalecerei muito mais. Quer um exemplo bíblico? Os 3 jovens colocados na fornalha, eles foram, por que eles foram para a fornalha? Porque eles não quiseram adorar Deus falsos. Eles resolveram dar a vida em nome do Deus verdadeiro. É isso que eu e você temos que fazer. Eles não caíram na tentação de dizer assim: não, mas se
nós agora fizer o que o rei quer, nós vamos ter privilégios, nós vamos ter até mais dinheiro para evangelizar, nós vamos ter mais meio de comunicação para chegar mais longe. Perca tudo, mas não perca a tua alma. Faça o que Deus te manda e não faça o que os homens da direita ou da esquerda te mandam fazer. Obedeça a Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas, e é dele que vem a resposta para todos os processos que nós passamos. Os jovens então não quiseram, encararam o rei, que era isso que Deus pedia deles. Não estou dizendo que Deus está pedindo isso para você, mas para eles Deus pediu isso. Encarem esse projeto, batam de frente com essa estrutura. Vão para a fornalha, vão, e eu vou mostrar quem eu sou. Botaram a fornalha ateada 7 vezes mais, em chama ardente. E os 3 jovens entraram, não queimou um fio de cabelo, não tiveram uma bolha de queimadura no seu corpo e nem o cheiro da fumaça. E quando eles saíram da fornalha, eles eram promovidos a um escalão maior de autoridade diante do povo, porque fizeram a vontade de Deus e não dos homens. O centro da Bíblia, na tradição original, Salmo 118, versículo 8. Na tradição da Ave Maria, que muitos de nós usamos, inclusive eu estou hoje com a minha Bíblia da Ave Maria, se não me engano, deixa eu pegar aqui, para não falar nem. Salmo 117, versículo 8. É o centro da Bíblia. Por quê? A Bíblia tem 1188 capítulos. 1188 capítulos. A metade de 1188 é a metade da Bíblia. É o capítulo 594. E o capítulo 594 da Bíblia é o Salmo 118 da tradição original. E o Salmo 118 na tradição original, ele tem 16 versículos. A metade de 16 é 8. Então se você pegar 118,8, você tira a vírgula, dá o mesmo número de capítulos. É o centro da Bíblia. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Mas aqui na Ave Maria é o Salmo 117, versículo 8. Mas se você pegar o 117, ele está entre parênteses 118. Não está? Quem está com a Ave Maria? Está entre parênteses 118? Então 118, versículo 8. O que diz? Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Qual é o centro do equilíbrio da fé? Buscar refúgio no Senhor e não nos homens. Se a palavra de Deus é a ordem, é a regra, eu digo que a Bíblia é o nosso GPS. A Bíblia é o manual de instrução. Eu comprei um teclado como esse, como que a irmã está tocando, para mim saber explorar todas essas teclas. Ó, eu não sei nenhum botão. Irmã, continua. Ó, eu não tenho manual. Irmã, toca o que você está tocando. Sem manual, eu acabei com a melodia da irmã, porque eu não tenho manual, eu não conheço. Irmã, pode voltar ao normal, desculpa irmã, só queria usar o exemplo. Isso, ela teve que zerar tudo para começar tudo de novo pelo manual. Então sem o manual você faz bagunça.
Sem o manual você muda a melodia. Sem o manual você muda o tom. Sem manual você atrapalha o ouvido dos outros. Sem manual você leva as pessoas a se perderem. Agora, quando você tem um manual de algo que você adquire e que você tem prazer naquilo, que você tem gosto pelaquilo, e você estuda o manual, você sabe como explorar o manual. Olha, quando a gente não tem um manual, é uma coisa louca. Eu vou contar um testemunho. Eu tenho tempo? Até que horas vai, irmã? Meio-dia. Irmã, dá para um pouquinho mais? Eu cheguei atrasado mesmo. Tem que trabalhar um pouquinho mais. Azar de vocês que estão desde cedo. Mas eu saí 2 horas da manhã, tá? E eu cheguei no hotel meia-noite. Tomei banho e voltei para o aeroporto. Estava em missão o dia todo ontem também. Não estava descansando não. Vou contar um testemunho. Um dia eu estava indo para uma missão em Foz do Iguaçu. E no ano da misericórdia o Papa Francisco me chamou para uma audiência. Eu estava pregando na região da Sicília, a festa da misericórdia. Estava lá o cardeal da doutrina dos santos, que é um polaco, um polonês. E ele viu a minha pregação, deve ter falado alguma coisa com o Papa. No dia seguinte, uma audiência em Roma. Eu fui. E nesse dia o Papa me chamou a ser apóstolo da misericórdia, um apóstolo leigo da misericórdia, no ano da misericórdia. E eu disse para ele que eu não tinha condição, que eu nem sabia como exercer essa função. E ele disse: o Espírito Santo te ensinará. Você só precisa obedecer o que a gente te pede. Se você for mandado para uma zona de conflito, você tem que ir, porque nós não temos mais ninguém para mandar, é você, sobrou você. Então, se você estiver num compromisso, seja ele qual for, nem que seja no enterro de alguém que você ama, você deixa aquele compromisso e vai salvar vidas. E eu achei justo, topei o compromisso. E eu estava indo para uma missão em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil. Eu comecei a receber e-mail no celular, mas o celular eu sei ligar e desligar. Esses dias eu aprendi que quando ele está travado, você aperta a tecla e segura apertado, dele desliga, depois você aperta mais, até uns 10 segundos apertado, quando ele volta ele desbloqueia, tudo que estava travado ele destrava. Nem isso eu sabia fazer. O Davi, meu neto de 1 ano e 7 meses, se der mole, ele mexe no celular melhor do que eu, porque eu não leio o manual, então não consigo explorar. E eu indo para a missão, e eu recebo meus e-mails no celular, eu não tenho computador, eu não tenho nada, não sei lidar com essas coisas. Eu não sei nem ligar e desligar um computador, quanto mais se eu tiver um computador, explorar para abrir um e-mail, não sei. E eu no carro, recebi no Outlook ali o e-mail, abri o e-mail, um monte de quadradinho, deletei. Mais uma meia hora, outra cidade, sinal do celular, de novo o e-mail, urgente, em português e cheio de quadradinho, deletei. Terminei de deletar, veio um terceiro e-mail, urgente e cheio de quadradinho, eu deletei. Mas eu pensei assim, gente, não pode ser vírus. Eu achava que era vírus. Mas eu não conhecia o manual. Liguei para o meu filho, Gabriel. Gabriel é cheio das tecnologias. Liguei: Gabriel, filho, eu estou recebendo aqui no celular um e-mail que está cheio de quadradinho. Acho que é vírus, não é? Ele falou: pai, teu celular tem um sistema de antivírus, de hack, de tudo. A companhia que fabrica esse celular, que eu não vou fazer propaganda aqui, porque também não sei se ela é do capeta também. Vai que eu estou usando uma coisa do capeta e divulgando o capeta, então não vou nem fazer e também nem nós estamos ganhando ajuda para fazer um encontro dessa companhia, então não temos por que falar ela, né? Então, mas essa companhia tem um bloqueio que não deixa chegar vírus. Pai, abre o e-mail, se chegar novamente, manda para mim. Não deu 5 minutos, chegou os quadradinhos de novo. Eu abri, encaminhei para ele,
e deletei da minha caixa. Ele abriu o e-mail e falou: pai, esse e-mail é do Vaticano. Eu falei: o quê? Pai, se você abrir o e-mail, ele está em coreano, depois em italiano e a última tradução em português, para você não ter dúvida. O Vaticano já mandou traduzido. É um convite para você ir na Coreia do Sul pregar como apóstolo da misericórdia. E o e-mail termina dizendo: nós já temos como certa a tua ida, diga onde estarás em tal dia e você receberá as passagens. Eu estava deletando um convite de missão do Papa, do Vaticano, achando que era vírus, porque eu não conheço o manual. Muitos de nós, por não conhecermos a Bíblia, estamos deletando a graça da nossa existência, pensando que é vírus do inferno, e é Deus falando com a gente, mas a gente não conhece o manual. A Bíblia é esse manual. Olha, gente, eu fui, aí eu respondi o e-mail, para a comissão de doutrina do Vaticano, que era responsável por esses convites. Respondi dizendo: olha, nessa data eu estarei em Tel Aviv com um grupo de peregrinos. E em seguida eles responderam: você terá uma passagem de Tel Aviv para a Coreia. Eu deixei o grupo de peregrinos, peguei um voo em Tel Aviv, fui a Moscou, na Rússia. Nunca imaginei entrar naquele país. Desci naquele aeroporto enorme, chorei que vocês não têm um jeito. Eu corria de um lado para o outro, porque ninguém sabia me informar qual era o meu portão de embarque. Dali eu ia para Seul, na Coreia, e eu não sabia, até que eu encontrei alguém que viu o meu desespero e resolveu pelo menos apontar o número que estava no bilhete. Estava o número no bilhete, mas eu não enxergava. E eu fui para a Coreia. Quando eu cheguei na Coreia, o tema da minha primeira pregação era o cego Bartimeu. O meu tradutor era o seu João, aqui de São Paulo, um coreano que mora há 5 anos, que eu só o conheci quando cheguei na Coreia, porque foi a própria Coreia que o convidou, porque sabia que eu não falava nenhuma palavra em coreano. E eu conheci ele quando cheguei no aeroporto de Seul, e eu tinha que pregar o encontro sábado e domingo. Domingo, 11 horas da noite da Coreia, eu tinha que pegar um outro voo, chegar em Istambul, porque o grupo de peregrinos ia estar lá, e se eu não estivesse lá, a passagem deles toda seria bloqueada, porque eu estava no grupo que foi comprado todo mundo junto. E quando você compra grupo fechado, se um do grupo aborta, o grupo inteiro tem que remarcar passagem. Eu ia travar a vida de todo mundo, então eu não tinha como atrasar. Então Roma me mandou a passagem de chegada e de saída. Eu fiz tudo isso. Mas o que é interessante, se eu tivesse abortado aquele e-mail, se eu não tivesse alguém que dissesse: manda para mim que eu vejo, já que você não leu o manual, a gente não vai conseguir a salvação sozinho. A gente precisa um dos outros, porque tem uns que conhecem mais de Deus do que a gente, tem outros que conhecem menos de Deus do que a gente, mas tem mais santidade do que a gente. A gente tem que ter a humildade de precisar um dos outros. E eu cheguei na Coreia, o tradutor foi ler o evangelho, era o evangelho de Bartimeu, o cardeal, 4 bispos, mais de 200 sacerdotes, mais de 10 mil pessoas naquele ginásio. Eu nunca imaginei viver isso na minha vida. Toda a igreja daquele país, a Coreia tem 20% de cristãos. Quase todos os cristãos da Coreia estavam naquele encontro. Pelo menos, lá tem um cardeal, o cardeal estava. Tem 4 bispos estavam. Padre eu não sei quanto que tem, mas tinha uns 200. Quando ele começou a ler em coreano
o evangelho de Bartimeu. Um padre levantou, foi até o tradutor, afastou ele, pegou a palavra, ergueu para o alto, desceu de novo no ambão e começou a proclamar o mesmo evangelho. Eu perguntei ao tradutor: o que está acontecendo? Ele falou: não sei, mas alguma coisa está acontecendo. Olha a cara do cardeal, o cardeal está chorando. Olha a cara dos padres, os padres estão assustados. Alguma coisa está acontecendo. E ele foi até o bispo, conversou com o bispo, e o bispo contou para ele: esse padre estava cego há 6 anos. Quando você começou a proclamar o evangelho da cura do cego, ele começou a enxergar e me pediu para ler o evangelho, e eu autorizei que ele fosse e lesse o evangelho, porque todos conhecem o padre. Ele é um homem muito bom. Como ele não podia celebrar as missas, ele atendia a confissão, ele dava orientação, e a maioria daquele povo que estava ali já tinha sido atendido no confessionário por aquele padre cego, e agora eles estão vendo a proclamação da palavra que cura até os cegos, que liberta os prisioneiros, que faz com que os paralíticos andem, que ressuscita os mortos. Mas eu não conhecia o manual por completo. O Gabriel, que não é pregador, conhecia um pouquinho mais do manual do celular e pôde me fazer chegar e ver com os meus olhos. Aí você vai dizer: não, Ironi, mas Deus te deu um ministério de cura. Não, Ironi, mas a gente acompanha aí nas redes sociais, toda hora tem gente testemunhando milagres, que você orou, que pediu oração por você, que estava no encontro e você ministrou a oração e a pessoa foi curada. Irmãos, aquele dia eu não ministrei oração, eu não orei, eu não tive uma palavra de ciência, eu estava chegando para o encontro. Foi a palavra de Deus que curou aquele sacerdote, pela fé daquele povo. Mas quando eu cheguei naquele ginásio, qual foi a graça do Espírito? Todos eles com um coraçãozinho assim na cabeça, ó. E eles gritavam: Cai Saramindá, Cai Saramindá, Cai Saramindá. E eu não sabia o que era. Eu falei assim: vai que é uma macumba. Eu falei: mas lá não tem macumbeiro, né? Lá tem budista, não tem macumbeiro. Eu falei: sei lá o que é isso. Cai Saramindá. Aí eu perguntei para o tradutor, e ele estava chorando. E ele dizia assim: Ironi, eu nunca vi isso na Coreia. O povo todo não te conhece, e ele está gritando: nós te amamos. E por isso eles colocavam o coração na cabeça: nós te amamos com o coração, nós te amamos com o coração, nós te amamos com o coração, nós te amamos com o coração. O manual dos milagres é amar com o coração, é servir com o coração, é dar a vida para que o outro tenha vida. Não caia na tentação de ser mais um evangelizador, não caia na tentação de ser mais um religioso, mais um pregador, mais um músico, mais um padre. Não caia na tentação de ser mais uma religiosa, não caia na tentação de ser mais um consagrado. Caia sim nas graças do Espírito para ser aquele que faz a diferença no mundo, aquele que mostra Cristo ressuscitado. Esse é o chamado. Esse é o chamado. E para isso muitas vezes a gente precisa ser o patinho feio da lagoa. A primeira pregação que eu fui fazer na cidade de Toledo, no Paraná. Eu fui substituir Monsenhor Jonas Abib. E quando eu peguei o microfone para pregar, o povo começou a me vaiar, levantou e foi embora. Só não levantou uma mulher que tinha no peito um crachá que se chamava Eva, porque ela não gostava do nome de batismo dela, que era Maria. Ela adotou um cognome chamado Eva, que era o contrário
de Maria. E ela sofreu um problema de apendicite e estava muito frio na nossa região. Ela fez a cirurgia e a enfermeira colocou uma bolsa dessas de água quente. E ao colocar a bolsa de água quente, aquele calor excessivo queimou os seus músculos e tornou ela paralítica. Ela não foi embora porque ninguém empurrou a cadeira de roda dela. Então naquele dia o Senhor me disse: pega na mão dela e caminha com ela, porque eu quero curar essa minha filha. A rádio estava transmitindo. Eu desci do palco, peguei na mão dela e perguntei o nome dela. E ela disse: Eva. Eu falei: isso eu já vi no teu crachá, mas qual é o nome do teu batismo? E ela falou: Maria. E eu falei: me dá a mão, Maria, vem caminhar comigo. E quando eu chamei ela por Maria, nós começamos a caminhar naquele ginásio. E a rádio gritando para os 4 cantos daquela cidade. Quando foi de tarde, o ginásio estava cheio, ao redor do ginásio estava cheio, a praça do ginásio estava cheio, porque um milagre ali tinha acontecido diante do povo, que confiava num santo homem chamado Padre Jonas, e que esperava ele, não esperava Jesus Cristo, esperava Monsenhor Jonas. E foi o jumento do Ironi, e Deus usou o queixo do jumento Ironi para fazer a Maria caminhar. Deus vai usar de você, mesmo que grandes homens e mulheres sejam esperados. Deus precisa de você, Deus precisa de você, Deus quer contar com você. Eu nunca serei um pregador. Eu não posso me comparar à unha do dedinho menor de Monsenhor Jonas Abib, que eu o tenho como uma referência espiritual. Santo homem, santo homem. Eu posso dizer: esse homem é santo. Eu convivi com ele anos e anos no Conselho Nacional da Renovação. Ele é santo, é um santo vivo no meio de nós. Mas tem coisa que Deus não quer contar com o santo. Ele quer contar com o pecador, que sou eu, que é você, para confundir os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes, aqueles que caem na tentação de confiar nos homens e não confiam na palavra de Deus. Muita gente está ficando louca nesse tempo, e aqui eu termino. Nem água eu tomei. Se a minha fono descobre isso, ela não deixa mais eu pregar. Nem água eu tomei durante todo esse tempo, chegando de um voo. Nem água. Cometi um pecado. Depois o padre me absolve, por favor. O paizinho já me dá água, e o padre absolve o meu pecado de não ter tomado água. Não, obrigado. O radiador estava fervendo. Ainda bem que deu tempo de salvar as turbinas. Vejam, do que eu estava falando mesmo antes da água? Deixa eu voltar aqui na palavra de Deus. Quando a gente volta na palavra de Deus. Esqueci de novo. Isso. Deus quer contar com o pecador, não com o santo. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu vou contar uma coisa, que talvez o cabelo teu fique de pé, e os careca vai nascer cabelo. Está todo mundo feliz agora, né? Vocês acreditam que eu acredito em ver Judas no céu? Assustei vocês? Eu não sei se vocês já leram o manual da salvação. Quando naquele encontro com Jesus a sós, Jesus olha para Judas e diz: vai e fazes o que tem que fazer.
A missão de Judas era vender Jesus. A minha missão e a tua missão é mostrar Jesus como Salvador. Judas pode, pela misericórdia de Deus, porque ele fez a vontade de Deus, e diz a palavra de Deus que não há nada mais virtuoso do que fazer a vontade de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus: vai e fazes o que tem que fazer. Mas Deus não pediu para nenhuma outra criatura no mundo mais isso, só para ele. Para os demais, ele pediu: anuncie-me. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha depois de mim. Você não pode mais vender Jesus. Essa era a função de Judas. Lembrei o que eu ia falar. O que Deus quer fazer com você, se você não estiver disposto a dizer sim a Deus, ninguém poderá ver aquela obra de Deus. O que Deus queria fazer com Maria, se Maria tivesse dito não, não se enganem, não fiquem escutando esses borbulhares de pensamentos que tem por aí. Deus poderia ter chamado quem Ele quisesse, e Deus quis, chamou Maria. Se Maria dissesse não, eu e você não teríamos a salvação. Se Pedro não tivesse dito seu sim, nós não teríamos a igreja. Ah, mas Jesus chamava João. Era Pedro. A função de João era ser casa de Maria, era ser porta do céu. Tanto é que João vai ser o último dos apóstolos a ser recolhido. Não foi mártir. As primeiras peregrinações do mundo não eram para a Terra Santa, eram em Éfeso, para ver o último dos apóstolos. E diz os escritos que João chegava cedo, já não podia mais andar, ficava sentado com as mãos estendidas, escoradas numa madeira, e as pessoas iam passando, tocando na mão do último dos apóstolos, e ele dizia a todos: Deus te ama, 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 Deus te ama. E ele morreu dizendo: Deus te ama. Deus te ama. Você só precisa acreditar. O resto não é mais com você.